Todo jogo contra o Santos é isso. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Flamengo e Santos e não tem como começar esse vídeo, não tem como o tema desse vídeo ser outro senão o pênalti não marcado pra gente, que mudou totalmente o rumo da partida e que fez com que o Flamengo saísse vencedor no jogo de ontem no Maracanã, né? 3-2 pro Flamengo. Bom, vamos falar então desse pênalti, porque o pênalti foi claríssimo. E eu vou colocar o pênalti aqui pra vocês verem que foi claríssimo. Não tem como você falar que isso não foi pênalti. Não é um pênalti que divide opiniões, onde metade das pessoas falam que foi e outra metade fala que não foi. Não, você olha e você fala, foi pênalti. Depois disso, o pênalti não foi marcado, o lance seguiu e saiu o primeiro gol do Flamengo, logo no finalzinho ali do primeiro tempo. O lance foi para revisão e acabou sendo confirmado o gol, né? O VAR acabou confirmando o gol, o juiz de campo não foi nem sequer checar o vídeo. Não, simplesmente deram o gol pro Flamengo e logo depois ali o jogo acabou. Vamos às perguntas então. Para que serve o VAR? Né? Porque ele claramente não está implantado no futebol brasileiro para ajudar a corrigir erros. Porque ontem a gente teve um erro claríssimo e ele não foi corrigido. No jogo passado contra o Corinthians aconteceu a mesma coisa, né? A gente foi prejudicado também por um erro de arbitragem. Perdemos 2 jogos por erros claríssimos de arbitragem, contra o Corinthians e contra o Flamengo. Ficaram falando ontem, durante a transmissão, o tempo inteiro que o Flamengo estava apenas cumprindo tabela. Dane-se o Flamengo, o Santos não estava cumprindo tabela ontem. O Santos entrou em campo para vencer, porque a gente precisa ir para a Libertadores, a gente precisa vencer jogos para conquistar objetivos no campeonato. Eu não tô nem aí que o Flamengo estava cumprindo tabela e que esse jogo não era importante. O que eu duvido muito que não era importante, porque entraram, Pedro entrou, Davi Luiz entrou, Everton Ribeiro entrou, depois teve Gabriel, Barbosa, Arrascaeta. Então, vamos começar que o jogo era importante sim pro Flamengo, eles não queriam perder, tanto é que fizeram o resultado, começando ali, é claro, com um erro claríssimo de arbitragem que foi apitado a favor deles, né? Um gol que saiu de um pênalti que era para ser marcado pra gente. E assim, todo jogo acontece isso. No início do campeonato, a gente perdeu brincando de quase 10 pontos por conta disso. Coloca 10 pontos na tabela hoje e vê aonde a gente estaria. Então, assim, seria outro campeonato, né? Seria uma outra motivação. A gente estaria pensando em outras coisas agora se a gente tivesse os 10 pontos iniciais que a gente perdeu por conta de erros no início do campeonato. E isso acontece direto. O Santos é assaltado quase todo jogo. Aquela frase contra tudo e contra todos nunca fez tanto sentido para um time como faz para o Santos. A gente estava jogando bem o primeiro tempo? Não, o Flamengo estava melhor, o João Paulo estava brilhando no jogo. Mas isso não significa nada, isso não anula o fato da gente ter tido um pênalti não marcado pra gente. E ontem o Santos tinha total capacidade de não voltar pro segundo tempo. E escolheu voltar. Eu não quero saber que a gente fez 2 gols no segundo tempo, a gente perdeu o jogo. A gente foi roubado, assaltado na cara dura e não fizeram absolutamente nada. Acabou o jogo, soltaram uma nota. Não deram entrevista, não deram coletiva, não deram nada. Soltaram uma nota na rede social. O que uma nota na rede social vai fazer? Me fala, o quê? Eu tô fazendo mais pelo Santos agora, fazendo esse vídeo, do que eles fizeram. Toda vez que o Santos é roubado, fazem uma nota, enviam um ofício pra CBF, não sei o quê. Gente, eles devem rir da nossa cara. Eles não estão nem aí pros nossos ofícios. Eles não estão nem aí para as notas que a gente solta em rede social, porque continua acontecendo os erros, o Santos continua sendo roubado, nada muda. A CBF continua zombando da nossa cara. E ontem, volta a repetir, a gente tinha a oportunidade perfeita. O jogo acabou ali nesse lance, o primeiro tempo. A gente não precisava ter voltado para o segundo tempo. No intervalo não é possível que ninguém mostrou um lance e falou assim, olha isso aqui, ó, pênalti claro, não volta para o segundo tempo. Ah, mas a gente podia perder por WO, podia ter punição maior do que a gente teve durante o campeonato? Maior do que todos os pontos que a gente perdeu que poderia colocar a gente numa posição maior do que a gente tá hoje? A gente já foi muito prejudicado. A punição que a CBF daria pra gente não ter voltado pro segundo tempo não seria nada perto do que a gente já sofreu. Mas não,
O Santos se faz de bobo, o Santos se coloca na posição que tá, porque o Santos não tem peito pra bater de frente. Esse é o problema. O Santos é um time medroso. Se acontece uma coisa dessa com o São Paulo, como já aconteceu muitas vezes que o São Paulo foi prejudicado em um jogo, eles reclamam e no jogo seguinte o São Paulo é ajudado. O São Paulo é beneficiado. O apito é sempre a favor do São Paulo. Eu tô citando o São Paulo porque eu vi acontecer. O São Paulo foi prejudicado num jogo, reclamou no jogo seguinte, teve alguma coisa favorável pro São Paulo. Isso acontece com os outros times. Eles reclamam e as coisas mudam no jogo seguinte. Contra o Santos, não. A gente reclama e a gente é punido ainda mais. A gente é roubado ainda mais no jogo seguinte. Cara, 2 jogos seguidos. 2 jogos seguidos. Corinthians e Flamengo. A gente foi prejudicado. E como eu disse, ontem a gente tinha a oportunidade perfeita, mas a gente não aproveitou. Enquanto o Santos não tomar uma atitude dessa, enquanto o Santos não bater de frente e falar assim, olha, chega, basta, a gente não entra em campo enquanto não resolver isso, vai continuar acontecendo. Porque nota, ofício, não vai virar nada. Não vai resolver nada como não resolveu até hoje. A gente foi assaltado do campeonato inteiro, e nada mudou. E eu não tô falando só porque a gente perdeu ontem, porque a gente já ganhou jogos aí sendo roubados também. E eu vinha e falava. No início do campeonato teve isso. Só que a maioria dos jogos a gente perdeu. Porque é difícil você ter que jogar contra os 11 adversários, mais com a arbitragem de campo, mais com a arbitragem do vídeo, o VAR, né? É difícil, cara. É extremamente difícil. É muito complicado. Olha o tempo que eu tô aqui falando. Podia estar falando do jogo. Podia estar elogiando o João Paulo pelas defesas que ele fez. Podia estar falando dos gols perdidos pelo Marcos Leonardo, pelas jogadas que o Ângelo fez hoje individualmente, que foram proativas pro time, que fizeram a diferença ali pro Santos no ataque. Mas por que eu vou estar falando disso? Porque eu poderia estar falando do gol do Alex. Mas mais uma vez, por que eu vou falar disso? Do que valeu tudo isso? Do que valeu o esforço desse pessoal? Se a gente foi roubado, se a gente foi assaltado, se o resultado que a gente teve no final do jogo, de nada valeu. Esse tipo de jogo precisa ser anulado, na minha opinião. Simplesmente anulado, porque não condiz com a realidade. Se a gente for pegar mesmo, valeu os 2 gols do Flamengo no segundo tempo, o gol de pênalti, que eu tenho certeza que o Marcos Leonardo converteria, e os 2 gols que o Santos teve no segundo tempo, era 3-2 pra gente. Era um placar pra gente, favorável pra gente, a gente ia sair à frente do placar. O Flamengo no segundo tempo não voltou jogando bem, o Santos era superior no início do segundo tempo. A gente, inclusive, marcou o gol enquanto o Flamengo estava tentando se encontrar na partida. Com o Alex ali, a gente marcou o gol. Depois o Carabarral, no final do segundo tempo, ali nos acréscimos, basicamente, né? Fez o segundo do Santos quando o jogo estava 3-2 já. 3-1, perdão. Mas, gente, de nada vale eu falar do primeiro, do segundo tempo, se a gente foi assaltado mais uma vez. E se o Santos não vai fazer nada pra mudar isso? Apenas uma nota na rede social. O que isso vai virar? Nada. Como eu disse, eu falando aqui, estou fazendo muito mais pelo Santos do que a própria diretoria que tá lá, que tem o poder pra fazer isso. Tá na hora de bater de frente. Tá na hora de bater de frente. E se negar a entrar em campo. Ah, mas a punição vai ser pesada. Ah, mas... Não interessa. Não interessa. Eu tô cansada de ter que sentar na frente da TV e ver meu time sendo assaltado desse jeito. E ainda depois ter que vir aqui e gravar esse vídeo pra vocês. Porque é nesse tipo de jogo, não é porque a gente perdeu, mas é nesse tipo de jogo que eu não tenho vontade nenhuma de gravar. Porque eu não tenho vontade nenhuma de falar sobre o jogo. Só que eu lembro que foi justamente por conta desse tipo de coisa que eu resolvi criar o canal. Não foi pra falar das vitórias do Santos, não. Foi pra falar de lances como esse, que eu sei que a mídia não vai repercutir da forma que merece. Vai passar batido, vão comemorar a vitória do Flamengo amanhã. Ou no caso hoje, vocês estão vendo o vídeo, né, já na quarta-feira. Então, assim, eu estou aqui, eu estou falando sobre isso, e eu quero ver uma mudança. Eu não quero que o meu time seja assaltado todo jogo, e ainda mais da forma que é. Eles nem se esforçam para esconder os erros. É nítido na nossa cara. Lances claríssimos. Esse é o futebol que a gente tem hoje. Só que parece que esse futebol pega mais no nosso pé do que no pé das outras equipes. Porque quando rouba as outras equipes, da forma que roubaram o Santos ontem, no jogo seguinte, eles recebem uma ajudinha, eles são beneficiados. E contra o Santos é sempre o pior.
a gente reclama e prejudicam mais a gente. Não tô falando que eu quero ser beneficiada. Eu acho que eu quero só um futebol mais justo mesmo. Eu quero que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Só isso que eu quero. Eu quero que, se for pênalti pro Santos, marque o pênalti pro Santos. Se for pênalti pro Flamengo, marque o pênalti pro Flamengo. Deixa o jogo acontecer da forma que ele precisa acontecer. Não tenta ficar interferindo no resultado como aconteceu ontem. Mas é isso, gente. Enquanto o Santos não tomar uma atitude drástica, enquanto o Santos não bater de frente, enquanto o Santos não fizer barulho de verdade, a gente vai continuar sendo roubado desse jeito. Porque aparentemente, eles lá, ninguém se importa com isso. Vai passar batido sempre. Ou vai falar uma ou outra vez e depois vão esquecer. Só que a gente não vai esquecer. Nós que realmente nos importamos com o clube não vamos esquecer. Porque isso faz diferença na tabela. Se fosse o campeonato de mata-mata, faria diferença também. Mas como é pontos corridos, faz uma diferença ainda maior. Porque olha quantos pontos a gente perdeu durante o campeonato. Pontos que não tem como a gente recuperar. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí embaixo, enfim. Não sei nem o que pedir pra vocês comentarem. Só deixa a opinião de vocês aí, eu vou estar lendo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Não foi. Óbvio que foi pênalti. Eu tirei o Mateuzinho, ele me mandou. Ele me deu a calçada, senão eu faria o gol, eu chutaria pelo menos. Ele me derrubou. Todo jogo contra o Santos é isso, cara. O jogo contra o Corinthians foi isso. Agora de novo, foda.